Método STAR. Grave bem, porque aqui nós vamos viver uma jornada de aprendizado. Então vamos lá. A primeira coisa que você precisa entender é que não é o que você viveu que te destaca numa entrevista. É como você conta a sua história. A primeira coisa que eu quero que você aprenda aqui nessa noite é que contar a história de vida numa entrevista é um péssimo negócio. Então, por favor, não vá para uma entrevista para contar a sua história de vida. Vá para passar aquilo que faz sentido a alguém que quer escutar algo sobre você que chama-se percepção. E é muito diferente da história. Então, por que que essa aula é essencial? Eu trouxe aqui dados baseados na fonte através do próprio LinkedIn, um dado de pesquisa de 2024. E por que hoje nós temos que parar e entender que essa etapa de um processo seletivo de entrevista, ela é altamente competitiva em qual cenário? Primeiro, de um cenário de um mercado competitivo. O mercado de trabalho está mais competitivo do que nunca. Vocês sabem disso, né? Eu converso com gente todos os dias, eu vejo isso. As entrevistas técnicas, elas deixaram de ser apenas conversas e passaram a ser um processo técnico de avaliação de competência. Estão vendo que hoje alguns laboratórios já estão colocando a IA como parte de um processo de seleção. Por que será isso? E aí, uma metodologia estruturada, isso faz muita diferença, porque profissionais que dominam metodologia estruturada, prestem bem atenção. As pessoas que têm metodologia, que vai para uma entrevista, têm 3 vezes mais chance de avançar nas etapas finais. Eu, como recrutador, e fiz isso por quase 30 anos, quantas vezes eu já mudei na etapa final, no momento que eu tinha uma pessoa certa, entrava alguém na entrevista comigo, a pessoa ia tão bem que eu mudava ali o processo porque eu via alguém melhor. Quando eu achava que já estava com uma pessoa definida, tinha outra com mais competência. Sabe por quê? A pessoa tinha metodologia na fala, na organização, na comunicação. Então não é saber tudo e não ter história para contar. Não é isso. É você se organizar para passar o seu melhor. E aí, vamos lá. Essa pesquisa mostra alguns pontos importantes, tendência de entrevista de emprego. Olha que interessante. Mais de 90% dos recrutadores usam perguntas comportamentais. Ligado ao quê? Soft skills. Perguntas, entrevista com RH é um jeito, entrevista com gestor é outro. São detalhes simples, mas faz diferença. Mas com perguntas comportamentais, vou explicar isso para frente. Com foco em soft skills, comportamental, atitudes e tomadas de decisão sob pressão. Isso faz muito sentido. Outra tendência, modelos como estar, cara e par são cada vez mais comuns. Lembrando que o modelo estar é a mais difundida globalmente. Eu não sei, se tivesse como fazer uma enquete aqui, eu gostaria muito, André. Quem sabe o que é estar antes de eu começar a entrar com profundidade? Será que tem gente saber isso? Porque às vezes tem gente que já sabe, eu não sei, né? Mas tem gente que às vezes nunca viu falar sobre estar, vai ver hoje pela primeira vez. Se tivesse jeito de ter essa enquete, eu gostaria. Mas se não tiver, não tem problema não. Vamos lá. Se você não souber o que é estar, hoje você vai não apenas saber, você vai colocar isso em prática na sua vida. Dá para fazer a enquete aqui pelo chat mesmo, Olivar. Manda bala aí, Pergunta André. aí, Pergunta, tá? pergunta e traz para mim depois. Quer saber assim, gente, ó, quem sabe o que é estar e quem não sabe. Só isso, se você conhece ou não conhece. Não tenha vergonha, tá? Sabe por quê? Porque as empresas que utilizam o método STAR, elas, né, hoje a indústria farmacêutica é um mercado altamente. Então eu trouxe aqui Google, Amazon, Johnson Johnson, Unilever, Pfizer, Nestlé. Essas empresas, elas utilizam o método STAR o tempo todo, gente. Eu, eu, eu aprofundei nisso porque isso aqui é algo incrível. Vocês vão perceber o quanto isso faz sentido. Então vamos lá, André. Se você conseguir perguntar e o pessoal responder aí, Já traz para estão mim depois. respondendo aqui, Olivar. Ah, que bom. O pessoal me fala aqui. Então, o que muda quando você tem método na entrevista? Presta bem atenção nisso aqui. Já vou começar aqui a aquecer os nossos neurônios, né? Então, se você já fez uma entrevista e você não tem método, possivelmente você vai entrar nesse grupo aqui.
E se você tem método, você vai entrar em outro que eu vou te passar daqui a pouquinho. Então, olha só, o que que muda quando você tem método na entrevista? Então, sem método, normalmente as respostas são confusas, são vagas, são longas demais. As pessoas têm dificuldade de mostrar resultado, têm segurança na comunicação e têm melhor conexão com o recrutador. Aí você fala assim: nossa, eu fiz entrevista, eu fui bem demais. Será? E por que que às vezes você já fez entrevista e nem retorno você teve? Não justifica, tá? Não ter retorno, porque eu, como recrutador e gestor, eu sempre fiz isso. Eu acho que é uma atitude de respeito. Mas às vezes você já fez uma, duas, três e nunca foi aprovado. E aí, com o método, o que que acontece quando você tem um método? Veja a capacidade. Você tem respostas objetivas, claras e com impacto. Você tem foco no que você fez e o que você entregou. Você tem mais confiança e preparo. Você tem mais clareza e lógica e persuasão. Viu só? Faz sentido isso? Será que você ter resposta objetiva, você ter foco, gerar confiança, ter clareza, isso faz sentido para um recrutador validar você? Então vamos pensar o seguinte: um candidato sem método na entrevista. Vamos lá. Respostas confusas, com informações soltas e pouco objetivas. É assim que acontece. O que mais? Não consegue mostrar com clareza o que fez, quais foram os desafios e resultados. E demonstra insegurança e dificuldade em sustentar o raciocínio lógico. Olha que quantos esses pilares são importantes para gerar uma percepção sobre você. Se você tem resposta confusa, se você não consegue ter clareza, se você demonstra segurança, quem é você diante de um recrutador? É alguém que a pessoa confia para representar a empresa dele? Então vamos pensar o seguinte: candidato com método STAR, que utiliza uma metodologia. As respostas são claras, são concisas, são diretas ao ponto, com começo, meio e fim. O candidato mostra impacto nas suas ações, elas têm resultados concretos e demonstra preparo. Gente, é muito bom você conversar com alguém que está preparado. É maravilhoso como recrutador, quando você encontra alguém que você está preparado, é maravilhoso. Ontem eu recebi uma pessoa aqui, online, no meu estúdio, né? Uma pessoa que está procurando entrar na indústria farmacêutica, ele queria conhecer. Eu falei: moço, você é muito bom. Porque ele já mostrou um preparo na conversa comigo. Eu disse: eu nem sei se ele está aqui agora, eu não vou citar o nome, mas eu não sei se ele está. Mas eu fiquei encantado de ver esse moço. Ou seja, se você tem metodologia, você demonstra preparo, organização mental, confiança. E diante de perguntas difíceis, você não se embaraça. Então, esse é o cenário. Oliver, mas por que que você está trazendo isso? Gente, é porque é isso que acontece durante uma entrevista. Você que talvez nunca recebeu um conteúdo como esse, e eu faço questão de ensinar isso, gente, porque por quase 30 anos eu fiz processo de seleção. Eu participei, mas eu não somente fiz, eu mergulhei nisso com técnica. Eu gosto, eu tenho paixão por isso. Respeito pelo ser humano. E eu consegui ter uma junção de técnica e paixão pelas pessoas, respeito pelo ser humano. Porque todas as vezes que eu olhava para alguém diante de mim no processo seletivo, eu olhava para um ser humano que estava ali com uma busca. Pai de família, mãe de família, gente que tem sustento. Porque é assim que a gente tem que olhar e extrair o melhor. Por outro lado, você tem que olhar a organização, a empresa. Então, é um nível de equilíbrio e responsabilidade muito grande, mas é gostoso. Agora, surge uma metodologia que ela simplesmente muda por completo a forma para melhorar o nível dos candidatos. E aí, o que é que aconteceu? 1980, as abordagens de entrevistas começaram a ser estruturadas. Isso tem poucos anos, gente. Eu que comecei em 90, eu já vivi isso depois de 10 anos. Então, isso foi inspirado na psicologia organizacional.
buscando o quê? Evidências, buscando gerar um padrão de alto nível. E aí que entra o ponto mais importante: o que que significa estar? O que que significa estar? Vou ensinar para você. Teve um mentorado que foi aprovado num processo. Eu tive vários, né, resultados de aprovação nesse sentido, pessoas que foram avançando, mas ele disse assim: Olivar, eu estou arrepiado porque 90% daquilo que você me falou, das perguntas, do processo, caiu. E ele que não tinha avançado num processo ainda, pela primeira vez ele passou. Passou na primeira, passou na segunda, passou na terceira, quarta entrevista. E hoje ele já está dentro de uma grande organização. A gente vibra com isso. Sabe por quê? Porque a gente consegue pegar algo estruturado e transformar isso em uma ação prática, em um movimento, em um pensamento. E aí, entender o que é estar. Então, é uma situação. Se você está vendo isso agora, talvez seja muito distante. André, já tem resultado da pesquisa aí ou não? Já, se quiser, eu leio Me aqui. fala aí. Quem conhece? Me fala. Só para ver. Eu Ó, só a quero. Jaqueline falou que conhece, Débora falou que não conhece. Heitor Tá. também não conhece, Solange agora conhece, né, Solange? Osmar conhece, mas acho difícil aplicar. Tayane disse Tá. também que não conhece e o Lucas não conhece. Tá bom. Bom, então olha só. Calma, então. Se você não conhece, eu vou ensinar tudo detalhado. Gente, é tudo muito detalhado. O que eu disse, essa aula ela é teórica, gostosa, mas ela precisa de atenção, tá? É, então, uma situação, eu vou daqui a pouco dar exemplo para vocês, né? E vou até desafiar depois, viu, André? Eu vou fazer uma depois para eles. Vou desafiar, hein? Eu vou fazer uma Assim que para é eles bom. depois. Situação. Então, vamos lá. Qual era o contexto? Onde você estava? O que estava acontecendo? Então, sempre que alguém, se for falar, você fala assim, ó, houve um momento, sabe? Já você está dizendo contexto, né? Houve uma situação assim, houve um momento. Então, sempre a situação é você trazer a pessoa para um contexto que está acontecendo. Tarefa. Qual era a responsabilidade ou desafio que eu precisava resolver? Isso dentro de uma resposta. Gente, é tudo muito rápido. Qual foi a ação? O que você fez? Quais foram os passos? Como você agiu diante da situação? E o resultado? O que aconteceu no final? Quais foram os resultados concretos? Gente, eu vou desafiar vocês. Em qualquer tema que a gente quiser organizar esse pensamento, a gente faz, tá? Talvez você que está vendo agora, você acha assim, meu Deus, que negócio é esse? É difícil? Não, fácil. Isso é igual andar de bicicleta. Você equilibrou, acabou, você não cai mais. Só você entrar no buraco, né? Como já aconteceu comigo. Então, é muito bom. E aí, Outra voz. vamos lá. Houve então aqui uma situação. Vamos pensar na situação. Então, como é que você encontra isso? Defina o contexto da história, tá? Seja específico, mas sem detalhes necessários. Você contextualiza para quem não viveu a situação. Calma que eu vou dar isso aqui para vocês. Por exemplo, olha só. A pessoa faz uma pergunta para vocês e fala assim: olha, em 2022, eu era propagandista de uma linha de produtos de alta concorrência e identifiquei a queda de 50% das prescrições de um dos meus principais médicos. O que você trouxe aqui? Houve um momento que eu era propagandista de uma linha tal, muito concorrida, o produto perdeu, teve queda e eu perdi a prescrição dos médicos. Então, essa era a situação, um problema que você estava vivendo ali, certo? Qual foi a tarefa? Então, é o seguinte, a tarefa ela faz o quê? Ela gera o desafio que você estava enfrentando, ela passa o desafio. Então, pode ser algo que pediram que você mesmo não identificou, ou a capacidade de você assumir a responsabilidade. Então, essa é a tarefa dentro do contexto. Como é que você conta isso? Você viu que a situação era o momento que você perdeu ali resultado. A tarefa era reverter a queda, entender a causa e apresentar uma solução em até 30 dias. Foi o que passou para você. Qual foi a ação? A ação é alguém que na verdade, isso aqui é.
é a essência da resposta, é o coração mesmo. Então, alguém que fala assim, mostre o que você fez, não o que o time fez, mas o que você fez, usa verbos fortes, né? Mostra pensamento estratégico. E aí, um texto exemplar que a gente traz é exatamente isso aqui, ó. Eu conversei com o médico, está falando do problema, falando da tarefa e ação. Eu conversei com o médico, identifiquei que um concorrente ofereceu dados novos, solicitei apoio técnico, agendei um almoço com a presença do meu gestor e fiz uma nova abordagem com artigos científicos atualizados. Diante disso, a gente tem que dar um resultado. O que é o resultado? Tem que ser algo mensurável. Se possível, percentual, crescimento, ganhos. Cita aprendizado, reconhecimento. Então, o resultado é aquilo que você dá o selo de comprovação. Como é que você faz isso? Em 3 meses, recuperei o volume de vendas e cresci 10% acima da meta. Eu fui reconhecido pelo gerente regional em destaque do trimestre. Ou seja, eu passei aqui de forma pausada uma situação, uma tarefa, uma ação, um resultado. Isso vai ficar mais claro para vocês. Calma que a gente vai ficar mais claro, tá? Se vocês tiverem perguntas, vai anotando aí, a gente vai responder. Então, olha só, vou trazer para vocês aqui mais um exemplo. Me conta sobre um desafio que você enfrentou e como você lidou com ele. Isso aqui é um exemplo de estar. Gente, essa pergunta, me conta um desafio sobre que você enfrentou, como é que você lidou com eles. Eu vou te falar uma coisa. Eu, como recrutador, todos os meus anos, eu sempre coloquei essa pergunta dentro do meu script de perguntas como busca de alguém talentoso. Sabe por quê? Essa pergunta ela diz muito sobre tomada de decisão. Eu não quero saber a história de ninguém. Eu quero saber como é que ele toma a decisão. Eu não quero saber se você teve um problema, um desafio, se você, se a empresa faliu, se você foi demitido. Não é isso. Eu quero saber o seguinte: qual foi o cenário, o que você fez e o resultado que você chegou. Essa é a mentalidade. Por isso que essa pergunta ela faz muito sentido. E se a pessoa não tem estar, ele se enrola totalmente com uma pergunta dessa. Ele vai contar a vida dele. Meu amigo, imagina um recrutador que escuta lá 10, 15 candidatos. Sabe, você acha que ele grava a história de todo mundo? E ele quer? Não. Ele vai ficar cansado. Chega um momento que você ouve, mas não escuta. Então, é aqui que você tem que trazer o quê? Fatos, né? Aí, olha só, aqui eu vou começar a trazer para vocês mais clareza aqui então. Me conta sobre um desafio que você enfrentou e como você lidou com ele. Qual foi a situação? A pessoa vai dizer assim: houve uma situação lá em 2022. Eu notei que um dos meus médicos-chave havia deixado de prescrever nosso produto. Problema, a situação. É o contexto. Vamos ver. Qual foi a tarefa? Você vai contar isso de forma assim, organizada. Você não precisa ficar fazendo, ó, situação, tarefa. Não, você vai soltando. Olha, e aí, gente, eu notei que estava. O médico deixou de prescrever meu produto. E meu desafio era entender os motivos e recuperar essa confiança dos médicos, né? Em 2 ciclos, meu gerente me deu 2 ciclos para isso. Minha tarefa era essa. Qual foi a ação que eu fiz? Sinceramente, gente, eu conversei diretamente com o médico, eu investiguei o que estava acontecendo na causa, eu envolvi a parte técnica, envolvi meu gestor, entreguei material para o médico, material atualizado, um plano de acompanhamento e olha o resultado. Após tudo isso, nós recuperamos a demanda e superamos a meta da linha naquele trimestre. Problema, tarefa, ação, resultado. Olha que história bem organizada. Olha que contexto. Olivar, quanto tempo demora para isso? 1 minuto, 1 minuto e meio, 2, 3 minutos. Você não pode demorar 15 minutos. Eu estou vendo gente com a mão levantada. Ok. É, Gabriela, vou deixar, porque é o seguinte, é uma sequência muito lógica aqui de pensamento. Eu vou abrir aqui a pergunta. Conforme for, eu deixo dar, porque eu sei que é muito importante isso aqui. Então vai lá, Gabriela, manda a perguntinha aqui para mim. Oi, Olivar. Oi, Gabriela, que bom ter você. Peraí que eu vou abrir aqui a câmera também. Tá me vendo? Tá bom. Estou te vendo, estou te vendo. É, Lembra, né, que eu tive aquela última entrevista
E naquela entrevista eu já fui perguntada pelo regional, né? Não estava no script, eu não sabia que o regional ia participar, né? Perfeito. E daí então surgiu essa questão do método STAR, né? A gente tinha conversado, porém não tivemos tempo, né, de falar mais sobre o método STAR. Perfeito. E acabou que ocorreu essa situação de ter essas perguntas. E eu queria muito que você respondesse a pergunta que eu recebi, Vai lá. com o método STAR, no caso, que é se você Manda. se considera uma pessoa multitarefa. Claro. Tá bom. Pergunta para mim. E olha só, eu vou falar para você. Lógico, eu vou criar vou criar um cenário aqui, tá? Pode perguntar. Olivar, você se considera uma pessoa multitarefa? Gabriela, primeiro, obrigado pela pergunta. Eu quero dizer para você, eu quero responder para você falando de algo que aconteceu comigo recentemente. Eu, em 2026, em 2025, eu gerenciando um time, por todo o Brasil, eu estava com um time em que eu estava com o mercado segmentado. Então, olha só, estou falando de situação, certo? Pessoal, só para vocês captarem a mensagem. Então, a minha situação era, eu estava gerenciando um time por todo o Brasil, um time segmentado. Só que eu recebi uma notificação em que nós estávamos perdendo o mercado na região Sudeste. Naquele mesmo momento, a empresa passou para mim uma grande responsabilidade de, além de gerenciar o time de propaganda, eu também vou gerenciar o time comercial. E ainda eu fui convocado para o time de marketing. Então foi um momento que eu precisava de olhar todas as frentes e acompanhar, e fazendo todas essas tarefas, eu jamais daria conta. Qual foi minha condição? Eu, dentro de cada time que eu tinha, eu não, ciente que eu não daria conta de atender toda essa expectativa da empresa, eu designei um coordenador para cada tarefa, sabe, Gabriela? E esse coordenador, simplesmente, eles conseguiram desempenhar todas as funções juntamente comigo, eu desempenhando essa tarefa, e no final do ano de 2025, a meu time, nos três pontos, eu com todas essas tarefas realizando, todas essas responsabilidades de marketing, de vendas e propaganda, eu consegui entregar aquilo que a empresa esperava de mim. Então, um trabalho de multitarefa sendo realizado por mim só, talvez não seria a minha grande força, mas quando envolvi pessoas juntamente comigo, eu consegui realizar aquilo que era expectativa e entregar aquilo que foi confiado a mim. Faz sentido para você? Sim. Dentro desse script de situação, tarefa e ação e resultado, no caso, como você designa, né, a sua resposta aqui dentro desse passo a passo? Não entendi bem a sua pergunta. Fala de novo. Dentro do método STAR, no caso, a situação, Certo? ação, Tá, você define, né, como você designa aqui esse passo a passo de acordo com a sua resposta. tá. Você Primeira coisa, que você analisa que isso aqui foi assim, foi dessa forma, foi aqui foi a situação, aqui foi a tarefa, aqui foi tá. a Deixa eu explicar isso aqui, voltar. A situação sempre é um fato, você tem que se situar, né? Posicionar. Olha, houve um momento assim, aconteceu isso, é uma situação. A certo, tarefa é aquilo que era para você ser feito, certo? Que você precisava a tarefa que você tinha que fazer. A ação foi o que você fez. E o resultado foi o que você alcançou. Se você tem isso estruturado na sua cabeça, você responde qualquer pergunta. Eu vou dar mais exemplo para vocês. O seu exemplo é bom, isso é bom. Agora, você não tem que decorar, você tem que entender. O que eu quero aqui é que vocês tenham entendimento e mentalizar. Eu vou desenvolver vocês mais nisso. Obrigado pela resposta, pela pergunta, e eu vou conseguir passar isso. Daqui a pouquinho,
Eu me prometo fazer uma outra para vocês, para tornar mais claro, tá? Vamos lá. Perfeito, perfeito. Eu Obrigado, que viu, Gabriel? Joia, obrigado. Isso é bom, gente. É isso aí que eu gosto. Aqui é aprendizado. Nós estamos juntos aprendendo, tá? Vamos lá. Como treinar a estar? Como é que a gente treina a estar para entrevista, por exemplo? A gente sabe que é importante quando a gente busca recursos, né, para isso. Então, olha só. Primeira coisa, você deve listar situações de destaque na sua carreira. Então, você, por exemplo, você vai falar, olha, eu pensando, né, o que que eu já fiz? Normalmente, quando eu vou fazer uma simulação com os meus mentorados, eu já tenho as perguntas, eu tenho um grupo de 50 perguntas que normalmente fica entre isso. Isso eu tenho, né? Porque eu tenho junto com o RH, que eu trabalhei, enfim, eu ajudei muita gente a montar isso, esse script, então já ajudei gestores. E não sai disso, tá? Então a gente acaba passando. Então o candidato ele tem que mentalizar essas perguntas, né? E aquilo que ele tem de mais precisão. O que que ele precisa fazer mais? Ele estruturar uma metodologia para isso. Ó, uma situação. Ou, se alguém perguntar uma situação, um desafio, eu vou lembrar o quê? Vou lembrar daquele médico X. Se alguém perguntar uma situação de grande realização, vou falar daquele momento na minha vida. Se alguém falar de uma situação de conflito, ô, Gabriela, me conta um conflito que você viveu na sua vida, como é que você resolveu ele? Você tem que fazer disso uma oportunidade. Olha, sim, você já teve conflito? Já tive conflito. Houve um momento em que eu estava num processo de um setor novo e ali não ficou muito claro os métodos que seriam definidos para cada representante. E de repente eu me vi com um conflito com meu par. Problema, quem não tem na vida? Agora, você pode fazer disso uma grande solução. Então, vou fazer mais, só para vocês verem aqui. Só para vocês entenderem. Aí você pode dizer assim, olha, qual que era o problema? Conflito com um colega. Puxa, qualquer fala assim, lascou, né? Ninguém gosta de ter problema com um colega, trabalho de equipe. Mas olha só, nós fomos, nós reunimos com o nosso gerente e nós tivemos ali que sentar e mapear cada setor e cada médico. Eu e meu colega buscamos como direcionar cada médico. Trabalhamos com foco e olha, no final do semestre, os dois setores foram os melhores setores do distrito. Nós conseguimos ter tanto em visitação, cobertura de visitas ali mensal e demanda dos nossos produtos como os destaque. O problema já nem existe mais. As pessoas olham para onde está o resultado. Então a gente tem que mentalizar isso. Então essa é uma dica, usar método de para mentalizar cada situação. Treinar respostas em voz alta. Alguém me perguntou outro dia, como é que eu treinava propaganda? Eu passei noite treinando propaganda. Ganhei vários concursos de propaganda. Ganhei concurso nos Estados Unidos, o quê? Eu treinava pra caramba, gravava com gravador, com espelho, com a minha esposa na minha frente. E tudo isso acontecia. Então você tem que gravar. Peça feedback para alguém que você confia, um colega, um mentor. Meus mentorados, eu gosto que me pede feedback. Eu falo, olho nos olhos e falo. Só não pode decorar. Então evite decorar, mas domine a estrutura e não o contexto. Então isso aí é importante. Quando você tem um texto decorado, não vai. Aliás, gente, processo seletivo, preparação, não decora texto, não. Aliás, nem propaganda. Eu não gosto de decorar e decorado não vale. Vamos lá. Erros comuns ao usar o método STAR. Aí tem pessoas que a gente tem que ter cuidado com isso. Quais são os erros comuns ao usar o método STAR? Foco excessivo no contexto. Focar só no contexto e esquecer o resultado. Quando você não fala resultado, é como se você saísse da sua casa e deixasse a porta aberta. É de ninguém. Portão aberto, a casa, qualquer um pode entrar. Então, tem que ter fechamento em tudo. Então, um erro é focar no contexto, esquecer resultado. Qual o outro erro? Você falar em ações de time, não as suas. Então, você perguntou para você, fala de você. Atribua você dentro do contexto. Falar demais do time e não da sua ação é um problema. Outro, falta de objetividade, ser genérico, vago, vago demais, emocional demais. Não pode ser. E isso aqui, olha, para mim é não ter conclusão. Você pode
Ter, não ter uma boa caminhada da entrevista, mas conclui bem, passa um raciocínio real. A gente não é obrigado a saber tudo, a gente é obrigado a ter autenticidade. E às vezes a autenticidade tem que ser uma conclusão, uma história pronta ali. Isso tem que ser feito, tá? Olha só, perguntas comuns para praticar o estar. Isso aqui são perguntas comuns, tá? Se você quiser até tirar um print aí, pode, porque isso aqui é comum mesmo. Me conte sobre um desafio que você enfrentou, como você superou. Isso aqui não é comum com o RH, isso aqui é comum com o gestor, tá? Do RH é um pouco diferente. Mais soft skills. Descreva uma situação em que você teve que trabalhar sob pressão. Isso aqui vai medir o quê? Resiliência da pessoa. Falam sobre um conflito que você resolveu no ambiente de trabalho. Ô, gente, olha quantas histórias você pode tirar disso aqui, quanta história. Olha, houve uma situação. Me conte sobre uma vez que você demonstrou liderança. Se Se faz essa pergunta para você, você tem um exemplo de liderança que você teve, você diz assim, olha, vamos lá, fulano, me conta sobre algum exemplo, um momento que você teve que exercitar a liderança onde você atua. Olha, quando eu trabalhava no banco, houve um momento em que nós estávamos passando por um momento tão difícil e o nosso gerente estava precisando de ajuda. Eu chamei meus colegas ali e nós tomamos uma decisão. Olha, eu falei da situação, dificuldade do banco, tal. Qual que é a tarefa? Chamei meus colegas. Tá vendo? É tudo muito rápido. Chamei meus colegas e tomamos uma decisão. Vamos doar um pouco mais daquilo que nós sabemos fazer para ajudar a nossa agência, ajudar o nosso gerente? Ação. E nós começamos todos os dias, chegar meia hora antes do nosso horário, para a gente trabalhar em pontos estratégicos para ajudar o nosso gerente. Resultado: final do ano de 2022, a agência que estava em último lugar se tornou a primeiro lugar. Meu gerente foi reconhecido. Estou dando um exemplo aqui, tá? Vocês estão entendendo que eu consegui fazer? E a pergunta era: me conta sobre processo, um momento de liderança que você teve. Eu contei uma história para chegar aqui. Aquela ação que eu fiz de liderança mudou a história de um banco. Que louco isso! Mas é isso que é a beleza da STAR, da metodologia. É isso que você entra na cabeça de um recrutador e fala assim: essa pessoa, eu não posso ficar sem ela, porque ela é muito boa. Aí você entende por que pessoa, ou algumas pessoas fazem processo de seleção 10 vezes e nunca passa, e um que faz a primeira vez e passa. É isso. Descreva uma situação em que você teve que aprender algo novo rapidamente. Olha que destaque você pode tirar. Então, isso aqui são perguntas clássicas, tá? Estar na prática. Escolha uma pergunta comum de entrevista. Me fale sobre. Olha, essa pergunta aqui é muito boa, tá? Me fale sobre um erro que você cometeu. Ai, meu Deus, se perguntar sobre o erro que eu cometi, o que que eu vou falar? Você pode. Sabe aquela história de fazer de um limão uma limonada? É aqui que você faz. Então, me fala sobre um erro que você cometeu. Eu respondo utilizando o método do STAR. Então, o que que você faz? Identifique uma situação relevante. Estruture os 4 elementos do STAR que você pode praticar. Se eu perguntar aqui a alguém agora sobre isso, alguém tem aqui alguma situação, algum erro que você cometeu, você consegue me contar essa história? Eu não estou vendo vocês assim, estou vendo em partes. Mas vamos lá. Alguém aqui, nós estamos treinando, nós estamos aqui aprendendo juntos. Alguém aqui hoje tem aqui um fato que você cometeu um erro, algum fato que foi marcante pelo erro seu. E como isso, e como é que você lidou com ele? Alguém consegue trazer isso? Se quiser, um momento importante, eu vou te ajudar a estruturar, porque nós estamos treinando, isso aqui ninguém está medindo conhecimento de ninguém. Se não tiver, não tem problema. Eu estou só desafiando. Quem? O Ó, o Lucas levantou a mão. Lucas abriu Oi, aí. Lucas.
Lucas, eu quero te dar a honra de te ajudar você a estruturar um estádio. Nós vamos fazer junto nós dois agora. Vamos lá? Vamos lá, sim. Ô, gente, vem cá, bate palmas pro Lucas. Vamos lá, aplaude o Lucas aí, viu? É isso aí, é Sem problema, vamos coragem. lá. É coragem. Sabe por quê? Sabe por quê? Aqui nós estamos aprendendo. De que você for Com enfrentar certeza. um processo de seleção, você não vai ter chance de aprender lá. Se você não aprender aqui, lá você vai ter dificuldade. Então, boa, Lucas. Lucas, vamos lá, eu vou te ajudar. Você não está sozinho, tá? Nós vamos ajudar, Ok, vamos aprender. Eu e você vamos falar e eu vou te ajudar a construir aqui um cenário. Beleza? Lucas, me beleza. fale sobre um erro que você cometeu. Então, no meu momento que eu estava no Banco Bradesco, em 2018, tive uma situação de fazer todo o processo de prospecção na minha carteira, eu era gerente de pessoa jurídica, em que o momento que eu estava achando que estava indo tudo certo da carteira, resolvi aumentar um pouco mais na minha parte de produção. Só que todo o nosso momento financeiro naquela época, em que eu tinha que prospectar créditos novos e também ter o cuidado da inadimplência, foi esse fator suficiente para que a minha carteira acabasse entrando em um momento com uma inadimplência muito alta. Por quê? Porque eu quis emprestar mais, só que emprestei errado. Perfeito, Então, emprestei para realmente pessoas que não conseguiriam arcar com a responsabilidade. E isso acabou afetando muito a minha carteira. Então, eu tive que aumentar novamente uma quantidade maior de pessoas, de empresas, para que pudesse resolver aquilo que eu tinha comprometido na minha carteira. Ou seja, eu tive que aumentar a quantidade de empresas na carteira para prospectar para as pessoas certas e recuperar aquelas que estavam erradas. perfeito. Fechou? Acabou? Acho que sim. Fechou? Bom, Eu acho que ficou agora faltando o nós. resultado, né? Palmas de novo para você. Faltou resultado. Você me Faltou o contou de uma resultado. situação, de uma tarefa, com toda a ação, e daí morreu, acabou na ação. Agora que Verdade. você, agora que você ia entregar a beleza da sua história, porque até agora você estou com um problema, mas você não, eu Sim. não. Então, o resultado que dá uma solução. Então, agora termina de me contar. Eu fiz a tarefa, né? No caso, eu tive que prospectar mais empresas para colocar na Perfeito, carteira, para fazer com perfeito, que eu consiga emprestar para as pessoas certas, para recuperar aquelas que estavam sendo emprestadas de uma maneira errada. Então, perfeito, essa tendência, o que aconteceu? Eu reverti em novembro para dezembro de 2018, onde eu estava numa colocação não agradável para a regional e fiquei pelo menos naquilo que a regional estava esperando, que ficar entre os 10 melhores ali no meu grupo que tinha 30. Então, o resultado foi bem interessante, até porque naquele momento que estava bem crítico, eu ainda consegui resolver já no final do ano. perfeito, perfeito. Ó, viu só que já deu um outro tom a sua conversa. Claro que, diante disso, aí, Lucas, tem um ponto. Tem que sintetizar mais. Tá certo, nós estamos aprendendo agora, mas você já seguiu certinho todo o script, certo? Foi muito bom, gostei. E aí, o que que a gente tem que fazer? Qual é a nossa tarefa? Ser mais, ser mais pontual. Ó, aconteceu isso, eu fiz isso, tal isso, e fechei assim. O resultado foi isso. Mas Beleza. gostei. Parabéns. Nota 10 para você, uma evolução. Palma para você, viu? É isso aí que eu quero, tá? Gostei. Obrigadão. Um ponto aí que eu acho que de repente eu acho que pode ser uma situação. Eu não tive uma situação como essa atualmente. Pra você ter uma noção, foi em 2018, né? Então, assim, Você e não também precisa teve dar um. esse tempo, tá? Não precisa. Isso é uma dica. Você pode dizer assim: houve um momento, houve uma Certo, situação. Você não está dizendo, você não tem que falar, olha, em 2000 e tal. Não. Você pode dizer, olha, a pessoa quer saber. Vou dizer uma coisa para você: não é a história em si, Lucas, não é, é a sua capacidade de lidar com o problema. A pergunta é essa: entendi. lidar com o erro. No caso, eles Então, vão perguntar para você, isso foi quando? E se fosse não, não atual, vai não. entendeu? Não vai. Gente, é isso aí. Ninguém quer saber a sua história. Ele quer saber, a pergunta não quer saber seu erro, quer saber como é que você lidou com o seu erro.
Perfeito. O recrutador é isso. Então, essa mentalidade vocês têm que ter. Se vocês entenderem isso aqui nessa aula, já valeu demais. A Star é para gerar isso. Então, você não tem que falar. Olha, 2018. Você pode até falar. Você falar assim, olha, se for algo recente, exatamente isso aconteceu comigo recentemente, o ano passado, vivi essa experiência. Ok? Mas se não for, você pode falar. Houve uma situação na minha vida, certo? Olha, eu Perfeito. passei por um momento difícil. Houve uma situação em que eu perdi meu pai. Foi um ano muito difícil para mim e eu tive que lidar com uma situação emocional que me desestabilizou. Naquele momento, eu busquei ajuda. Eu busquei ajuda e foi ali que eu procurei a entender o valor da minha equipe, porque os meus colegas, eles me ajudaram de tal forma que nós fizemos um plano e eles começaram a compartilhar com os meus clientes aquilo que eu não estava deixando de entregar. Confesso para você que naquele período foi o melhor ano do meu time, porque eu vi o trabalho da equipe. Olha só, viu só? Fiz um problema, uma situação, eu valorizei o trabalho de equipe. Então, tudo isso é você ter a mentalidade de criar dentro da estrutura. Vamos lá. Todo o processo, toda STAR, ela é pautada por alguns pontos. O que a gente tem esses pontos? A gente tem chamado competências. Competência é o conhecimento que você tem sendo colocado em prática. Então, quando você tem apenas conhecimento e não tem prática, a gente chama isso que você não tem a competência. A entrevista, as perguntas, elas visam exatamente isso. É você utilizar as perguntas para tentar encontrar essas competências. Quais competências principais? Eu trouxe algumas aqui, mas tem outras. Liderança, por exemplo. Você tem a capacidade de influenciar e guiar equipes. Trabalho em equipe. Trabalho em equipe, gente, é fundamental. A colaboração e a cooperação com os colegas. Adaptabilidade, ou seja, flexibilidade para lidar com mudanças. Resolução de problemas, habilidades para você encontrar soluções eficazes, o que ela está visando é isso. E comunicação, que é trazer clareza e eficácia ao transmitir informações. Essa semana eu dei uma aula para o meu grupo de mentoria e eu não sei se tem alguém aqui, né, que estava lá, mas eu falei assim, olha, a primeira competência, a primeira competência que espera de um profissional da indústria farmacêutica é comunicação, porque sem comunicação não vai. Sabe qual a segunda hoje? Alguém sabe? Que não seja que estava na aula comigo? Qual que é a segunda competência hoje mais esperada do profissional da indústria farmacêutica? Escutativa? Escutativa é importante, muito importante, mas não é a segunda. Eu vou falar uma mais. Obrigado, Jaqueline. Muito boa. Sabe qual é? Ela é nova, tá? Isso houve inversão. Isso aqui é uma das mudanças que está acontecendo no mundo. A competência, a escutativa sempre foi aliada ali à comunicação, porque se você comunicava escutando. Hoje, a competência fundamental aliado a um alto desempenho de um profissional da indústria farmacêutica chama-se inteligência emocional. Antigamente, a gente falava de experiência. Por isso que vocês que estão chegando agora, a gente que está buscando oportunidade, a gente que tem experiência, que está com a mentalidade aberta, se ligue nas oportunidades. O RH hoje, quando faz aqueles testes lá da LIS que vocês estão vendo, aquilo ali, quando faz entender o perfil, vocês têm que entender que eles estão buscando, pessoas com a capacidade de lidar com inteligência emocional. Porque hoje, na mudança que está o mundo, na velocidade que está as coisas, se você não for alguém que souber lidar com pressão, com inteligência emocional, você não vai. Então, as competências que a gente utiliza, eu trouxe aqui só para você entender que todas as perguntas de uma entrevista não é para conhecer a sua história, é para saber como é que você extrai essas competências.
Então, uma pergunta sobre comunicação, ele quer ver a sua clareza e eficácia ao transmitir informações. A sua pergunta, algo sobre trabalho de equipe, é para ver a sua capacidade de colaborar e cooperar com os colegas. Como é que você traz isso? Uma estar organizada. Adaptando o estar para diferentes níveis de carreira. Deixa eu falar para vocês aqui, porque eu não sei se, aqui, como eu disse, eu não estou vendo vocês aqui, eu vejo só, né, minha tela compartilhada. Aqui deve ter gente no início de carreira e deve ter gente experiente. Então, se você está começando agora e vai para um processo de seleção, estou dando ênfase à seleção porque é uma etapa dura que vocês vão passar. Tem que saber, tem que estar ciente disso. Você tem que estar preparado. Então, alguém que vai falar de estar no início de carreira tem que ser alguém que traz exemplos de estágio, de projetos acadêmicos, de destaque de aprendizado, de adaptabilidade, de competências transferíveis. Se você é alguém experiente, priorize exemplos de liderança, impacto, destaque de resultados mensuráveis, de visão estratégica, de tomada de decisão. Então, é isso aqui. O que não dá, e o gestor sabe disso, que você vai buscar alguém sem experiência, querendo que traga aqui resultados mensuráveis. Não é isso. Então, traz o cenário, o seu cenário. Então, isso aqui são dicas importantes. Início de carreira, prioriza a sua vida acadêmica. Olha, houve um momento. Me conta algo que você teve uma grande conquista durante a sua vida. Olha, sim, houve um trabalho, quando eu estava terminando o curso de letras ou de engenharia, houve um desafio lá do professor para um trabalho assim, e eu busquei isso, eu fui atrás, eu organizei com meus colegas, nós mapeamos, fizemos isso. No final do ano, nosso grupo foi reconhecido e eu fui reconhecido por isso, por isso. Se você é um profissional experiente, resultados mensuráveis, conta, olha, no lançamento do produto X, eu recebi o setor que apresentava um resultado ruim. Essa era a situação. Qual foi a tarefa que eu fiz? Eu mapeei os médicos daquele setor. Qual foi a ação que eu fiz? Eu comecei a fazer visita e revisita nesses médicos. Qual foi o resultado que eu tive? No final do trimestre, eu tive a melhor demanda do distrito. Caraca, 30 segundos eu contei um negócio que impactou. É isso, gente. É isso que a gente tem que fazer. Vamos lá. Então, vamos entender como é que você prepara o seu banco de histórias está. Você deve estar pensando assim, como é que eu vou fazer esse negócio? Eu tenho uma entrevista, deve ter gente aqui com entrevista para os próximos dias. Então, vamos lá. Primeira coisa, você tem que identificar competências-chave. Onde você identifica competência-chave? Na vaga que você está concorrendo. Vai lá, você tem que ler. Eu, por exemplo, quando eu leio uma vaga, eu olho as competências que está buscando. Quando eu vou treinar alguém para entrevista, eu falo assim, vamos olhar a vaga? O que está acontecendo? Qual que é? Então, vamos identificar as competências. Identificou as principais competências? Vamos trabalhar essas competências. Quais são as possíveis perguntas? A gente tem que selecionar as experiências que a gente tem relevante, escolher as situações que demonstram essas competências e a gente estabelecer ali. E a gente precisa estruturar situações que conectam com essa tendência. Ou seja, organizar cada história seguindo uma estrutura. É assim. E aí, treinar, praticar, ajustar conforme o necessário. Então, é assim que a gente monta um banco de histórias. Olivar, mas por que você tem facilidade para isso? Claro, eu trabalho com isso há quantos anos? Já ajudei a participar de tudo isso, então, para mim é fácil, para você não é. Então, tem que treinar, tem que estudar, mas é fácil. Se você fazer isso, não é difícil, é fácil. Dicas para você aprimorar essa metodologia. Seja conciso, 2 a 3 minutos para cada resposta. Use linguagem corporal. Uau! Gente, o corpo fala. Olha, eu tive uma grande conquista. Olha o ombro cair. Eu tive uma grande conquista. Sabe, é, eu fui reconhecido dentro do... Não! Olha, eu tive uma grande conquista. Foi durante o ano tal em que eu participei de um processo, de um concurso de propaganda. E naquele concurso eu consegui, eu avancei nessa etapa por isso, por isso. Deixa o corpo falar. É assim. Então você tem que usar a linguagem corporal, você tem que adaptar exemplos do contexto da empresa, você tem que quantificar resultados, demonstrar autenticidade e autoconfiança.
Autenticidade não é saber tudo. Autoconfiança não é responder tudo. Mas é você estar ali conectado. Coisa horrível é perguntar um negócio para uma pessoa e ele fala outra. O cara te pergunta assim: fala um pouco sobre você. Você está chegando para mim aqui agora? Conta um pouco. Quem é você, Jaqueline? Fala para mim. Olha, é o seguinte, tá? Você começa lá quando você nasceu, lá em Criciúma. Ao que você chegar na fase adulta, o cara já não quer nem te escutar mais. É assim que você tem que ser. Você tem que ser alguém objetivo. Evite jargões técnicos desnecessários. Isso é terrível, jargões técnicos. Então, são dicas simples para você preparar. Deixa eu contar um segredo para vocês aqui. Eu não sei se essa pessoa está aqui nessa noite. Segunda-feira passada, segunda agora, essa semana, um mentorado meu tinha uma entrevista com o RH. Eu conversei com ele na sexta-feira e eu percebi a dificuldade que ele estava. Eu disse para ele: eu vou preparar um material para você, vou mandar final de semana para você estudar e vamos conectar domingo. Domingo, eu prometi de conectar com ele, só tinha horário à noite. Domingo à noite, eu conectei com ele das 9 às 10h45 da noite. Ela faltava 15 para as 11. Na segunda-feira de manhã, na entrevista dele, sabe o que aconteceu? Ele foi aprovado. Sabe? Então, são coisas que a gente tem que parar e entender o seguinte: eu estou sonhando com uma oportunidade na minha carreira profissional, ou eu apenas quero? Porque querer tem muita gente. Agora, sonhar, e se você está aqui nessa noite, é porque de alguma maneira você está sonhando em viver essa experiência. Eu não sei quantas pessoas estão aqui nessa noite com a gente, mas nós temos um grupo ali de 500 pessoas naquele grupo lá, todo mundo está buscando, querendo entrar na indústria farmacêutica. Talvez não tenha 30 aqui, não tenha 20 pessoas, não sei. Mas se você está aqui, é porque você está sonhando. Eu, quando profissional da indústria farmacêutica, eu entrei com 22 anos, eu tive um sonho de crescer na indústria. E eu cheguei no topo da gestão que eu queria. E eu cheguei entre os 4 gestores de maior desempenho no mundo dentro de uma grande multinacional. Sabe por quê? Porque eu sonhei com profundidade. Não é brincadeira isso. Sabe por que eu estou fazendo isso com vocês hoje? Porque eu sonho em que é a capacidade que a gente tem de entregar o nosso melhor tem que acontecer todos os dias. Então você tem que pegar essas dicas aqui e mergulhar nesse negócio para você viver uma entrevista. Isso não é brincadeira, pessoal. É um negócio muito sério para a gente realizar sonhos. Então, os benefícios do método STAR vai além das entrevistas. Então, não se prepare só para uma entrevista, prepare para viver a melhor experiência que você tem. De que forma? Com apresentação clara, com projetos claros, com feedback bem formado, para você dar e receber feedback estruturado, com currículo organizado, com network bem feito. Então, tudo isso são benefícios do método estar além das entrevistas. Porque é assim que a gente faz, é assim que a gente constrói a carreira, é assim que a gente tem que entregar. Sabe por quê? Porque tem histórias bem contadas. É o que transforma seu currículo em uma narrativa viva. Quem domina o método STAR não apenas responde perguntas, ele convence. Eu vou ler novamente para você. Ter histórias bem contadas é o que transforma o seu currículo, a sua história, a sua jornada em uma narrativa viva. Quem domina a metodologia STAR não apenas responde, ele convence. Eu vou mostrar para vocês. Presta atenção nisso aqui. Fala pessoal, meu nome é Kevin e eu sou mentorado do Olivar. Eu vim falar um pouquinho sobre a minha experiência. Eu estava em um momento aí decisivo da minha carreira, buscando uma posição estratégica em uma multinacional farmacêutica, né? E especialmente na GSK. O mercado é extremamente competitivo e eu sabia que se quisesse me destacar, eu precisaria ir além do currículo tradicional. Meu desafio era, claro, estruturar minha história profissional, comunicar meu valor com segurança e me posicionar de forma estratégica em processos seletivos de alto nível, né, sem perder a minha essência. Então, foi nesse momento que eu entrei na mentoria do Olivar
A mentoria me trouxe algo que fez total diferença, né? Método. Trabalhamos posicionamento, narrativa profissional, entrevistas, tomada de decisão e principalmente clareza de carreira. Então, cada encontro era prático, direto e aplicável, né? Então, o resultado foi muito concreto. Eu fui aprovado na GSK, né, com 1 mês de mentoria. Então, mais do que uma aprovação, eu cheguei seguro, consciente, né, do meu valor e preparação para sustentar essa nova fase, né? Então, a mentoria foi fundamental para transformar potencial em resultado real. Então, hoje, eu posso dizer com tranquilidade que a mentoria de Olivar não é só sobre promessas, é sobre construção. Se você está com transição de carreira ou buscando um próximo nível profissional, né, então ter alguém que já percorreu esse caminho faz toda a diferença. E eu não sei se vocês observaram, eu usei o método STAR para poder falar com vocês agora e transmitir essa mensagem. Então, um forte abraço, fique com Deus. Legal, né? Esse menino, ele chegou para mim, é, chegou numa condição muito interessante, porque ele falou assim: eu tenho um sonho, eu quero crescer. Eu disse: você quer crescer? Ele: quero. De verdade. E ele morava numa cidade. E aí nós quebramos muitos tabus aqui com isso. Uma cidade distante, porque diz, a gente sabe que não é fácil você morar numa cidade e concorrer vaga em outra. Foram 600 quilômetros a vaga que ele concorreu. E ele saiu de uma condição de um representante retail, que é um representante básico inicial, para pegar ser um consultor de uma multinacional. Ele foi o moço que disse que 90% das perguntas que eu treinei ele não sabia nada de estar. 90% caíram durante a entrevista. E ele foi tão bem nas entrevistas que as pessoas levaram ele, mesmo não sendo da região. Vocês estão entendendo? Aí quando eu falo isso, será que faz sentido, então, a metodologia aplicar isso? Será que as coisas só dependem de quem indica? Será que depende só de eu morar na cidade, a vaga é aqui? Não. Isso aqui é uma prova real. Eu disse para ele, é um caso raro, mas metodologia, técnica, vontade, preparação, tá aí o resultado. Olha outro exemplo aqui. Boa tarde, Olivar. É, quis fazer esse vídeo recado porque eu queria que você visse, e não só ouvisse, a minha gratidão, a minha alegria e a minha felicidade em receber agora a resposta da Echelon como aprovada no processo de consultor óptico. E eu não tenho palavras para lhe agradecer por tanto, por tudo isso, porque era um sonho e hoje está sendo real. Então, muito, muito, muito obrigada a você e a toda a equipe. Estou aprovada no processo. Encerrar o ano com esse tipo de mensagem realmente emociona. Eu sei quanto houve esforço, quanto houve empenho, quanto houve dedicação. Esse sim significa muito para o nosso mentorado, mas significa muito para nós. Porque quando nós falamos de mentoria levada a sério, esses são as nossas grandes realizações. E para aqueles que continuam buscando oportunidades, a minha palavra para você é que você, apenas no descanso agora, se prepare para viver novas experiências em 2026. Você tenha um excelente final de ano. Pessoal, esse vídeo que nós soltamos no final do ano, a gente celebrou muito, porque essa menina, há 4 anos, ela vinha tentando. Eu confesso que eu também estou emocionado aqui. 4 anos ela vinha tentando e com dificuldades. Quando ela procurou a gente, ela procurou expôs a situação dela, as dificuldades, e nós entendemos. Conversamos o time, eu, André, Ju, e nós entendemos a situação dela e nós ajudamos essa menina. E há 4 anos ela vinha buscando isso, e hoje ela está dentro de uma empresa. Para nós foi o prêmio do ano. A gente celebra isso com muita emoção.
porque a gente não fez nada demais, nós simplesmente aplicamos metodologia, assinamos. Eu fiquei com essa menina um dia antes, dois antes da entrevista, eu chamei ela, nós fizemos, eu repassei toda a metodologia com ela, as perguntas, e disse, vai por esse caminho, segue, fazia. Não, tá bom, não tá, vamos lá, vamos. E hoje ela está vivendo essa experiência. E isso, de fato, é entregar valor para as pessoas. Para nós, entregar valor é esse tipo de resposta. Isso faz muito sentido para nós. Muita muita gente boa fica pelo caminho ao longo da vida. Não porque falta capacidade, mas porque falta método e direcionamento. Hoje eu passei para vocês aqui método. Claro que eu estou despertando vocês aqui uma visão, para vocês não ficarem sofrendo, batendo cabeça. Às vezes eu vejo, às vezes, pessoas falando, não entro, já recebi, não entro, não entro. Não... Eu não tenho como justificar para todo mundo. Eu posso contar a história para vocês. Dá para prometer vaga para todo mundo? Não dá. Eu não prometo absolutamente, não prometo, gente. Eu prometo entregar o melhor e ensinar as pessoas aquilo que ele realmente quer. Porque eu digo que você vê alguém prometendo vaga, prometendo posição, prometendo indicação, você corre. Porque isso não é verdade. E eu fiquei 34 anos dentro da indústria farmacêutica. E isso não é verdade. De que alguém prometer para você qualquer coisa, corre. A gente aqui não promete vaga para ninguém. Nós prometemos ajudar as pessoas até o limite. Porque acreditamos nessa capacidade. Quem quer viver essa experiência, nós temos, meu time, nós temos um programa para ajudar vocês. Cada um vive isso da sua forma. Mas é para quem quer clareza, quem quer estratégia, quem quer aumentar a chance de avançar nos processos, quem quer se destacar à frente da concorrência, quem quer preparo e ser um propagandista. Você realmente quer ser propagandista? Eu recordo quando eu entrei na indústria, meu chefe disse assim: Você quer ser um propagandista? Eu disse: Quero, mas eu quero mais que ser propagandista. 22 anos de idade. Eu quero ser alguém que tem uma história na indústria. E hoje, quando eu olho para minha parede aqui, se vocês conseguirem, não cabe aqui na minha parede tudo que eu ganhei na indústria. Sabe por quê? Porque eu tinha sonhos, eu tenho sonhos. Nós temos uma. O pessoal está perguntando, trouxe para vocês aqui, nem ia colocar isso aqui, mas porque o pessoal está perguntando muito. Então, se você quer saber mais sobre a nossa mentoria, vamos abrir agora o dia 10 de fevereiro, uma próxima turma. Você vai mergulhar 3 meses de encontros. Na verdade, a gente fala 3, mas dá mais de 3 meses. São encontros semanais comigo, nesse mesmo nível de aula, de profundidade, de conversa aberta, acompanhamento, direcionamento. Você vai sair do zero e você vai entender com verdade a indústria farmacêutica. Você vai ter chance de avançar nos processos seletivos. Porque a gente desenvolve habilidades técnicas, habilidades de seleção, e eu estou entregando mais de 30 anos com profundidade para ajudar você a viver. E não se faz uma mentoria ou uma preparação apenas com tempo. Não, você faz isso com profundidade, com conhecimento, com experiência. Quais são os pilares que a gente entrega para nosso trabalho? Nós temos habilidades técnicas como um dos nossos pilares. Eu não abro mão disso. Então, entender o que a indústria realmente busca, o papel do propagandista e como ele se destaca no campo. Você precisa entender isso. Habilidade de seleção, currículo, a gente trabalha em currículo estratégico. Você vai entender como direcionar um currículo, como vencer as plataformas de LinkedIn, o que atrai recrutador, como você se posiciona nas entrevistas. Você vai ter confiança nas suas entrevistas. A gente faz simulação real, como mostrei para vocês aqui. E principalmente, a gente tem um cuidado de trabalhar as habilidades comportamentais. A gente desenvolve resiliência, disciplina, a comunicação, o impacto nos anos primeiros encontros. Então, são pilares que nós aqui, dentro do nosso programa, a gente fala, queremos ver os nossos mentorados altamente competitivos no mercado. O que a gente faz? O que a gente
se propõe para que você possa viver toda a jornada com a gente. Uma avaliação de currículo pronto para os processos seletivos, um LinkedIn bem posicionado, aumentando a sua chance de você ser chamado, ser percebido, estratégias para você vencer a Gump e outras plataformas de seleção, segurança em entrevistas com dinâmicas, com respostas estruturadas, treinamento para entrevista e validação de vídeos. Você vai ter clareza no caminho que você vai ter até a sua aprovação e a compreensão da indústria farmacêutica por inteiro, do treinamento prático até a propaganda médica. Tudo isso a gente se propõe. A gente ainda se propõe algo mais para vocês, para aqueles que querem. Eu sei que tem gente que já está com a gente aqui, já está vivendo essa experiência. A gente tem profundidade em aulas nossas com especialistas. Nós temos todos os nossas aulas, materiais de qualidade de e-book, nós temos acompanhamento de networking, indicação minha, sempre eu estou indicando pessoas. Não prometo, isso aí a pessoa, ah, você promete? Não, não prometo. Não prometo. Não é isso. Ah, então você promete me indicar? Não, se tem uma vaga, como aconteceu agora recente. Final de ano eu indiquei várias pessoas, mas se, eu, não- se não, se a pessoa não pergunta, ó, não surgiu nenhuma pergunta para Goiânia, como é que eu vou indicar alguém? Então, isso tem que ser, eu tenho que ser muito claro com isso. Convido alguém que é da indústria para você, para conversar, para trazer com clareza. E o mais importante, a gente faz simulação de entrevista. A gente traz validação. Tudo isso é uma entrega que a gente se propõe para ajudar aqueles que sonham entrar na indústria farmacêutica de forma organizada a viver essa experiência. Agora, quanto que vale tudo isso? Poderíamos muito bem apresentar o valor do que vale. Nós estamos falando de valor, mas para nós valor tem outro significado. Se a gente fosse atribuir passo a passo o que a gente entrega, você pagaria 4.650. A gente não faz isso. A nossa mentoria hoje em grupo, você vai pagar 1.750. E você pode dividir isso em 10 vezes. Tudo isso que eu apresentei para vocês. Todo esse acompanhamento, toda essa jornada. A gente vai abrir essa turma agora, nos próximos dias. O mercado está muito interessante para você viver essa experiência. Então, se você quer fazer esse investimento, eu convido você a repensar. E aqui de verdade, gente, a gente faz isso com responsabilidade. Não estou aqui para fazer absolutamente nenhuma venda. Eu estou aqui para dizer: você tem sonhos? Você está vivendo seus sonhos? Quanto vale o seu sonho? Eu vim de uma família muito pobre, de limitações financeiras, e hoje eu cheguei num nível, graças a Deus, primeiro. Mas Deus usou pessoas para me conduzir e chegar onde eu cheguei. Então, eu estou falando isso para vocês. Investimento naquilo que são os sonhos de vocês. Não perca essa oportunidade. A gente, a gente se propõe a fazer algo para vocês todos os dias o melhor. Porque a indústria farmacêutica não é um mercado para qualquer um. Vocês têm que entender isso. É para aqueles que são preparados e é uma oportunidade que você tem de estar entre aqueles que estão preparados. Então, se você quiser viver essa experiência, você pode faz a leitura desse QR Code, conversa com o André. O André que decide, que conduz todo esse suporte, porque às vezes eu não tenho tempo para dar toda essa atenção para vocês nas negociações. Mas o André pode escutar você. O que nós queremos, o que nós gostaríamos é que os seus sonhos não ficassem pelo caminho. Todos os dias eu escuto pessoas, eu recebo gente aqui chegando para mim e abrindo o coração. E eu escuto. E às vezes eu choro por dentro. Porque eu vejo que falta ainda. Eu não consigo ajudar todas as pessoas. Se eu pudesse, eu ajudaria, eu faria de graça para todo mundo. Ajudo muita gente, mas muita gente eu não dou conta. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Se você está aqui nessa noite, é porque de alguma maneira você se conecta com os seus sonhos de carreira na indústria farmacêutica.
Nós temos um compromisso de ajudar você a viver esses sonhos. Eu quero, eu quero, vocês olhem para mim aqui, eu parei de compartilhar, e que vocês não deixem de sonhar. Eu fico muito agradecido e parabenizo vocês que nessa noite vocês administraram o tempo de vocês para participar de uma aula como essa. Eu não sei quantos nãos você já recebeu, não sei. Não sei qual é o tamanho da sua frustração, dos seus medos, também não sei. Mas uma coisa eu sei. Um dia eu saí de uma cidade tão pequenininha, de uma família tão pobre, com tantas limitações. Eu era gago, pobre, cidade pequena, interior de Minas Gerais, gago. Servi para poucas coisas, mas Deus me escolheu para fazer diferença por onde eu passei. Minha vida foi transformada. Eu ajudei gente por todo o Brasil. Dificilmente você vai encontrar algum lugar no Brasil que as pessoas não me conhecem. Gente fora do Brasil. Eu tive todas as conquistas dentro da indústria farmacêutica. 33 anos e 11 meses como meu primeiro dia de trabalho. Como eu disse para vocês, 27 vezes eu fui profissional da empresa. Sabe por quê? Porque há um propósito na minha vida. Hoje eu tenho um propósito claro. É viver aquilo que Deus tem para mim todos os dias. E se você está aqui de alguma maneira, porque Deus permitiu que você tivesse para você escutar isso e te encorajar a você não desistir dos seus sonhos. Não desiste. Solange, pode falar. Você levantou a mão? Olivar, eu só quero reforçar aqui com quem ainda tem dúvida, né, sobre a mentoria. Gente, é assim, é um divisor de águas na nossa vida, tanto profissional como pessoal. Se eu pudesse dar um conselho, se eu tivesse conhecido o Olivar antes, né, talvez eu já estivesse na indústria farmacêutica. Então, assim, realmente é um processo. Eu sei que gera muita ansiedade, né? Mas a gente precisa estar preparado para alcançar aquilo que a gente almeja, né? E nada melhor do que estar com uma equipe muito bem engajada. O suporte deles é maravilhoso. Eu vejo relatos de outras pessoas que participam de outras mentorias que não se sente assim tão, como que eu posso dizer para vocês? Não sente essa conexão tão forte que a mentoria traz para a gente. Independente da indústria farmacêutica, a mentoria ela abre um leque para todas as áreas da sua vida. Onde você está trabalhando atualmente, você começa a ter um novo olhar. E quem sabe, talvez você vai alcançar algo dentro de onde você está, né? Igual o Olivar falou, nem sempre é para todo mundo. Mas por que eu não posso melhorar onde eu estou? Então a gente precisa ter essa reflexão também. Então, se vocês querem, sonham com a indústria farmacêutica, tá aí com sangue nos olhos, aproveite o momento, façam a mentoria. A mentoria em grupo geralmente reúne pessoas assim muito bem engajadas. Hoje eu sou uma nova Solange assim no sentido de saber lidar com o meu LinkedIn, como conectar com uma pessoa, perguntar sobre vagas. Então, assim, abre realmente um espaço maior para a gente. Eu nem sabia como que chegava, como é que candidatava, como vencer a GUP. Tem várias, nossa, aula assim, é sensacional.